O RN no Ar de hoje recebe para uma entrevista ao vivo o presidente do Conselho Regional de Medicina, o CREMERNE, o Dr. Marcos Lima de Freitas. Bom dia, doutor. Bom dia. Vou começar falando um pouquinho a respeito da última inspeção que vocês tiveram no Valfredo Gugel, constatando inclusive o fechamento da UTI cardiológica. Qual a situação hoje ali do Valfredo Gugel? Bom, realmente constatamos o fechamento da UTI cardiológica, que estava com 5 leitos funcionando. Além disso, mais 15 leitos de enfermaria. E a justificativa para essa desativação dos leitos foi a insuficiência de recursos humanos, né? E aí especificamente de enfermeiras, se eu não me engano. Técnicos de enfermagem e enfermeiros, exatamente. Mas há também um déficit aqui no estado no corpo médico, né? Há uma demanda ainda muito reprimida, até mesmo um tempo desse, alguns anos passados, foi cedido do estado para a prefeitura também hoje no plano municipal continua com esse déficit profissional. Exatamente, isso aí se deve à falta de concurso público, né? Desde 2010 não temos concurso público, os aprovados de 2010 não foram totalmente chamados, né? Convocados, e realmente há uma redução. Com relação aos médicos, o Estado contrata terceirizados para complementar as escalas. Inclusive nós temos escalas que são 100% compostas de médicos terceirizados. Na escala do CREMERNE, se a gente fosse pontuar a saúde hoje aqui no Rio Grande do Norte, aí eu falo tanto no nível estadual quanto no municipal, de 0 a 10, qual seria a nota que a nossa saúde receberia hoje? É muito difícil dizer, mas eu diria que estamos numa situação extremamente crítica, ou talvez a pior de todos os tempos. Mas na realidade isso é resultado de uma progressão de problemas que vem ocorrendo e que não são sanados, né? Nós temos, como já falamos, a questão dos recursos humanos, que não se faz concurso público. Nós temos a questão da crise econômica que nós passamos e isso leva a um problema no abastecimento. Você tem a necessidade de ampliação de leitos e ao não fazer isso você cria um outro problema seríssimo que é a superlotação. Falando especificamente das UTIs, nós encontramos nesse mesmo dia 20 pacientes dentro do hospital, acomodados em ambientes inadequados, precisando de leitos de UTI, né? Então, são distorções que a gente não via há algum tempo atrás, apesar de que sempre vivenciamos em crise na saúde, né? Sempre tivemos problemas, mas agora nós temos problemas talvez com um grau de seriedade, de gravidade maior. E a questão financeira é realmente decisivo para a gente estar num momento tão ruim assim, ou também passa por uma questão de gestão mesmo? Aí são as duas coisas, né? Nós temos o problema financeiro, na realidade, independente da crise econômica, o que se destina à saúde é um valor que é inferior à média mundial no nosso país, né? Se investe pouco por per capita no nosso país em relação, inclusive, a vizinhos, a países da Sul-América. Então, realmente há uma necessidade de se melhorar o financiamento da saúde, independente de crise econômica, e também, ao mesmo tempo, a questão da gestão, né? Esses recursos têm que ser melhor administrados, né? A gente falou muito do Valfredo Gugel, mas não é só o Valfredo, a gente tem outros grandes hospitais aqui em Natal e mesmo na região metropolitana, que respondem talvez pela maior parte dos atendimentos e que estão em situação também bem complicada. Eu queria que o senhor desse uma passada geral. Em hospitais como, por exemplo, Santa Catarina, nós temos o Aldeoclésio Marques também. Qual é a situação desses outros hospitais? Eu diria que o Valfredo Gugel é o termômetro de todos esses outros hospitais. Quando o Valfredo Gugel chega à situação em que se encontra, é porque os outros hospitais também estão passando pelas mesmas dificuldades. Existe superlotação no Santa Catarina, no Aldeoclésio, apesar de serem porta fechada, né? O Valfredo Gugel é o único hospital porta aberta, apesar de que agora estão tentando colocar em prática uma norma técnica para tentar, mais ou menos, do Valfredo Gugel, destinar os pacientes para os locais de referência. Mas os outros hospitais passam pelas mesmas dificuldades de abastecimento, enfim, de recursos humanos. Não há, como eu já falei, concursos públicos e em todos os hospitais há pessoas se aposentando, né, em fim de carreira, e isso vai sobrecarregando a equipe e chega ao seu limite e ocorre o que ocorreu no Valfredo Gugel, que você tem que fechar leitos por falta de pessoal. Claro que o CREMERNE é um órgão fiscalizador, mas o CREMERNE já chegou a fazer alguma recomendação ao governo do estado ou apontar alguma forma que o governo possa fazer
e até mesmo a Prefeitura aqui de Natal. Eu falo os dois porque são os maiores gestores da saúde no Rio Grande do Norte, né? É o governo e a Prefeitura de Natal por ser a capital. Existe alguma recomendação, algo que o governo, o Poder Executivo, que é que vocês disseram, poderia fazer para minimizar esses problemas? Sempre que fiscalizamos alguma instituição, alguma unidade de saúde, nós encaminhamos esse relatório para o gestor, né? E sempre que temos a oportunidade, nos reunimos com gestores, como no ano passado, nós tivemos uma audiência com o próprio governador para levar uma situação extremamente grave, que era no Valfredo Gugel, e ainda continua essa situação, os pacientes precisando de cirurgia, mas não podiam ir ao centro cirúrgico porque estavam ocupados por pacientes que não tinham para onde ir. Então, as salas cirúrgicas estavam ocupadas por pacientes que não tinham onde serem acomodados. E aí nós fomos ao governador. Então, a fiscalização ela tem que gerar, ela não pode ser apenas um relatório, ela tem que gerar demandas, né? E com isso nós vamos sempre ao gestor, sempre que possível, solicitar que sejam providenciadas, tomadas as providências necessárias, né? No caso específico aí do Valfredo Gugel, que o senhor falou, tem, para que o telespectador entenda aqui de forma bem didática, tem engarrafamento até para entrar na UTI. Quem precisar de uma UTI, tem até fila de espera até para isso, para ser socorrido na UTI, que deveria ser algo chegando já de urgência, entrando, porque o estado daquela pessoa é muito crítica. Nesse caso, qual seria a solução aí apontada então para o Valfredo Gugel? Bom, nós temos uma ação civil pública desde 2013 para ampliação de leitos de UTI. Uma ação civil pública contra o Estado para que abra novos leitos de UTI em todo o Estado. Porque há uma necessidade também de distribuir bem esses leitos. Nós precisamos ter leitos de UTI também nas cidades do interior, nas cidades polo do interior. E essa ação civil pública, que é de 2013, foi feita uma negociação em 2013 que não foi cumprida pelo governo anterior. E agora nós estamos em fase de renegociação. A última audiência foi em 5 de maio, e ficou determinado que seriam abertos 30 leitos de imediato, em 30 dias seriam contratualizados 20 leitos na rede privada aqui em Natal e 10 leitos na rede privada em Mossoró. Esse pacto não foi cumprido, foi solicitado pelo Estado uma prorrogação que nós não aceitamos, porque estamos presenciando, né? E seriam exatamente aqui em Natal, os 20 leitos contratualizados na rede privada, seriam exatamente esses 20 pacientes que a gente encontra invariavelmente lá no Valfredo Gugel aguardando leitos de UTI. Então, essas são as providências dessa ação civil pública. Lembrar também que nós, no ano passado, quando tivemos essa reunião com o governador, nós sugerimos que ele decretasse a calamidade em julho de 2016, porque estávamos realmente, e continuamos ainda, em situação calamitosa, né? E essa decretação veio agora, recentemente em junho, para nossa alegria. Também houve uma resposta em teoria, houve uma resposta do Ministério da Saúde, disponibilizando recursos, e que nós esperamos que esses recursos cheguem o mais rápido possível e que essa situação seja remediada. Falando um pouquinho a respeito do interior, como é que está a gestão da saúde no interior? Falo porque há algum tempo a gente falou muito aqui de regionalização da saúde. Aqui em Natal a gente vê muito as portarias do próprio secretário municipal barrando a vinda de pacientes do interior para unidades municipais aqui do Natal. Como é que está a questão da saúde no interior? Realmente essa é uma dificuldade que se encontra, uma dificuldade, eu diria que até fora da gestão especificamente da saúde, mas muito acima, inclusive a nível político, né, de você tentar fazer uma rede de hospitais que tenham uma certa resolutividade, né? E nós temos muitos hospitais regionais e uma boa parte deles não funcionam como hospitais, não. São hospitais apenas pelo nome, mas não tem aquela função de hospital, não prestam um serviço de hospital. Então haveria necessidade de se criar uma rede onde os hospitais com maior resolutividade se investisse mais nesses hospitais, criando mais equipamentos e cobrindo as regiões e essas cidades onde você tem hospitais que não funcionam como hospital, que eles se transformassem em outro tipo de unidade de saúde, mas não um hospital, né? E essa é uma dificuldade que eu diria que está se mostrando mais uma dificuldade política, né? Porque me parece que todos os gestores que se habilitam a gerir o Estado, eles se prontificam a regionalização, mas não conseguem. É isso. E por que não consegue fazer essa regionalização? Falta realmente a questão do poder aquisitivo de investir nesses hospitais ou é uma questão mais de política mesmo, de
de domínio assim, de áreas, como a gente pode falar na política? Na realidade, eu acredito que não haveria nem necessidade de um investimento maior, mas um melhor investimento, né? Porque você faria nos hospitais das cidades polo um investimento maior, dando uma assistência, e o paciente dentro da sua própria região teria um poder de resolução maior do seu problema de saúde, e não teriam que vir todos para Natal, que é o que ocorre hoje em dia, né? A maioria dos pacientes vem para Natal porque na sua região não tem um hospital que dê a mínima resolução. É isso, eu agradeço a entrevista do senhor hoje aqui no RN Norte. O Kremernd que agradece. Muito obrigado.